e não sumiu até hoje. Então pode ser que eu tenha que conviver com isso também o resto da vida, mas... Olá, eu sou a Alessandra Alferes. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas. Este é o canal Sou Trans e Sou Mulher. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receberem as notificações de quando tiver vídeo novo no ar. Toda semana tem vídeo novo. Dia 26 de outubro fez um ano da minha feminização facial. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que foi a recuperação do meu rosto no momento pós-cirúrgico e também agora como é que ele tá com relação à sensibilidade, se existe dor ou não. Sobre a recuperação, eu falei um pouco no vídeo da feminização facial, que eu postei bem no início do canal, vou deixar o link aqui em cima para vocês verem. Só que hoje eu vou esmiuçar um pouquinho mais como é que foi esse momento pós-cirúrgico, a primeira semana, as primeiras 2 semanas depois do procedimento. Lembrando que na minha cirurgia eu fiz 5 procedimentos. Eu fiz a frontoplastia, que é a raspagem do osso aqui da testa, e o arredondamento das órbitas oculares. Eu fiz a rinoplastia, que foi uma redução do dorso do nariz. Eu fiz a mentoplastia, que foi a redução do queixo, o arredondamento do queixo. Eu fiz a feminização da mandíbula, que é esse arredondamento e a redução aqui daquela característica mais pontuda, né, que o crânio, que a mandíbula masculina tem. E eu fiz a raspagem do pomo de Adão, a cartilagem tem aqui na região laríngea. Começando pelos procedimentos menos impactantes no sentido de pós-cirúrgico, né, é a raspagem do pomo, eu não senti absolutamente nada. Já no dia seguinte da cirurgia e depois nunca senti nada aqui, nenhum incômodo, nenhuma dor, só uma aflição, uma sensação psicológica, vamos dizer assim, porque eu não sentia que nenhuma diferença no tato próprio ali da região. A mentoplastia eu também não senti nada, não senti dor no queixo. Se eu encostasse aqui e pressionasse um pouco mais, eu sentia um incômodo, mas nada grave, né? Assim como na mandíbula também. Logo já nos primeiros dias eu não senti nada, não fez diferença nenhuma, assim. Eu não sentia dor na mandíbula em si, na região que foi retirado a parte óssea, mas eu sentia uma dor na região dentária. Eu lembro que eu acordava de madrugada com uma dor de dente forte, uma dor tanto na arcada inferior como na arcada superior. Era um latejamento muito intenso e às vezes eu tinha que tomar já um remédio ali, um remédio mais forte para ajudar com isso. Mas a única dor que eu sentia de fato era essa dor nos dentes, nas arcadas. Eram momentos bem ruins, mas também eu tomava um remédio de dor ali e passava ali dentro de alguns instantes. Com relação à dor, gente, foi só isso que eu lembro, assim, no meu caso. Lembrando que cada pessoa tem um pós-cirúrgico diferente. A rinoplastia é o procedimento plástico facial de recuperação mais incômoda, porque você precisa usar um tampão em cada narina e o nariz fica muito inchado e você não consegue respirar pelo nariz. Isso é angustiante. Não é nem pelo fato de você perder paladar ou de você só respirar pela boca em si. É o fato de você sentir essa região aqui absolutamente congestionada e pressionada. Mas eu não sentia dor. A dor em si não existia ali. E a fronto também, eu não senti dor nenhuma aqui. Por conta da frontoplastia, eu tenho uma cicatriz aqui de orelha a orelha, né, que eles cortaram aqui, para baixar toda essa pele até aqui a minha região das órbitas oculares, para eles acessarem todo esse osso para poderem raspar. Então essa cicatriz aqui, até hoje, faz 13 meses que eu fiz a cirurgia e até hoje eu não tenho sensibilidade alguma nas regiões limítrofes aqui da cicatriz. Aqui da lateral eu sinto bem, mas aqui em cima, tanto para frente como para trás da cicatriz, eu não sinto nada. E uma coisa muito curiosa, desde o dia seguinte à cirurgia, quando eu toco a minha testa, principalmente nos primeiros meses ali já, eu tocava a minha testa e eu não conseguia sentir nada. Eu tocava aqui, eu fazia esse movimento, por exemplo, aqui na testa, e eu sentia exatamente esses 3 dedos passando aqui em cima. Então eu fazia isso e eu sentia aqui. Então é curioso porque eu não sentia nada na testa, mas eu sentia o toque dos 3 dedos numa região diferente da que eu estava tocando, e numa região que se eu encosto os dedos, eu não sinto nada.
Isso tem um nome, eu não lembro agora, eu cheguei a perguntar para o cirurgião, ele falou que isso é comum, porque quando você desloca o músculo do osso, a partir do momento que você coloca no lugar tudo isso, a parte nervosa ali fica toda confusa. Existem cruzamentos ali nervosos que acontecem e aí você toca numa região, você sente outra. É uma doideira, gente, foi uma loucura. E isso diminuiu. Eu acho que depois de uns 8 meses eu já estava sentindo toda a minha testa. Hoje eu encosto aqui na minha testa, eu sinto tudo, mas eu ainda passo a mão aqui e eu sinto exatamente a mesma coisa acontecendo aqui em cima. Assim, eu juro que tem 3 dedos deslizando no meu couro cabeludo no momento que eu faço isso. E isso não me incomoda. Então, às vezes aqui estava coçando, só que se eu coçasse a coceira, não adiantava, porque eu não tinha tato. É como se a coceira estivesse atrás da pele e eu não conseguisse alcançá-la. Era uma angústia enorme. Só que aí eu coçava aqui embaixo e aí eu conseguia coçar a coceira. Aqui, às vezes coça e eu coço, eu não sinto nada. Aí eu tenho que coçar aqui para coçar. E funciona. Muito louco, né? Isso acontece também no meu queixo. Por exemplo, o meu queixo, eu perdi uma sensibilidade grande aqui. Depois da cirurgia, eu comecei a ir uma vez por semana numa clínica indicada pela própria clínica onde eu fiz a cirurgia de feminização facial. E nessa clínica eu fazia drenagem linfática para ajudar a desinchar e ajudar a recuperar toda essa sensibilidade facial. Eu lembro que depois da cirurgia, até antes, nas consultas pré-cirúrgicas, o cirurgião sempre falava para mim, Ale, acontece às vezes de perder sensibilidades, mas em geral volta 100%. Mas é assim, o prazo estimado para que você retome toda a sua sensibilidade facial é 1 ano. E eu lembro que ele sempre foi muito incisivo nesse prazo. Ele falava, é 1 ano, então acabou a cirurgia, depois de 1 ou 2 semanas você começa a frequentar essa clínica para fazer a drenagem linfática, porque isso vai ajudar muito. E eu fiz isso por muito tempo, eu fiz esse acompanhamento por meses, só que eu percebi que o meu queixo esquerdo, que para vocês é o direito, ele não voltava. Aí acho que depois de uns 6 meses eu parei de ir nessa clínica para fazer drenagem. Eu meio que desencarnei de que isso ia voltar, porque o resto já tinha tudo voltado. E com um tempo, sozinho, assim, fazendo umas massagens em casa, em movimento assim, voltou um pouco. Mas hoje eu perdi 100% da sensibilidade em algumas regiões. Do meu lado direito eu sinto aqui tudo, só que de um jeito um pouco estranho. Sabe aquela sensação de quando você adormece um membro e tá voltando? Aquele formigamento? Quando eu toco aqui, eu sinto como se fosse um formigamento. Mas para mim tá suficiente, porque eu sinto tudo aqui. E o meu lábio inferior esquerdo, eu perdi a sensibilidade 100%. Eu não sinto nada aqui. Isso no início me incomodou, quando eu notei que isso não iria voltar, ou, nossa, se voltasse ia ser muito dentro desse prazo de 1 ano, não ia dar muito tempo, assim. E quando eu saía para os rolês e eu beijava alguém, no início que isso aqui estava muito dormente, isso me incomodava, porque eu não conseguia sentir, né? É um quarto da boca que você não está sentindo, então é meio estranho. Eu nunca tive problema na parte de cima, porque o que foi deslocado aqui do osso foi essa parte de baixo. Isso aqui foi aberto para baixo, para poder fazer a raspagem do osso. Então aqui em cima não, então aqui foi preservado. Quando você acaba beijando, você tem um contato aqui no queixo, e aí a coisa acontece ali, existe uma sensibilidade confusa, mas existe. Então, hoje eu não me incomodo, como eu me incomodava uns 4, 5 meses atrás. Eu me acostumei com essa sensibilidade nova e eu fui me adaptando, eu fui aceitando isso com o tempo e hoje eu penso assim, eu não sinto partes do meu rosto, é assim, vai ser assim. Não tenho o que fazer. Então, eu aceitei e hoje eu tô super bem com isso. Inclusive, eu lembro que eu assisti alguns canais de mulheres trans que tinham feito essa cirurgia de feminização facial. E eu lembro que teve uma que contou em um vídeo que ela perdeu 100% da sensibilidade do lábio inferior. Assim, não voltou. Já fazia 2 anos que ela tinha feito o procedimento e ela tinha perdido. E eu lembro que eu fiquei assustada com isso na época. Mencionei isso com o meu cirurgião e ele falou, Ale, é muito difícil perder a sensibilidade inteira no lábio, porque para isso acontecer tem que haver um corte em um nervo aqui que sai de um buraquinho que a gente tem nos 2 lados do queixo. Tem um buraquinho que passa um nervo que ele rega toda a parte da mandíbula inferior. E se você rompe esse nervo, já era, você perde tudo. E ele falou que eles tinham, assim, que isso era impossível de acontecer, porque primeiro que é feito um mapeamento de radiografia do crânio, antes da cirurgia,
E eles passam isso para uma máquina, na verdade, que faz o procedimento do corte. Não é uma mão humana que corta. Na verdade, é uma máquina que eles encaixam aqui. Ela já tem registrado todo o desenho do osso que vai ser retirado. E quando ela começa a cortar, que é um laser que corta. E quando esse laser começa a passar, se ele encosta em um tecido, seja músculo ou seja nervo, ele para instantaneamente de funcionar. Então ele falou, Ale, é impossível cortar qualquer coisa que não seja osso. E eu realmente acredito que isso aconteceu, que não cortou nada. Eu tenho uma sensibilidade aqui que está um pouco confusa, mas eu tenho. Todas as regiões que eu não sinto... Nossa, aqui eu não sinto nada mesmo, né? E algo com relação à minha mandíbula é que aqui embaixo até hoje, eu pressiono aqui. Sabe quando você bate o nervo na porta do carro ou numa quina de mesa, que dá aquele choque? Eu sinto exatamente isso quando eu pressiono aqui de cima para baixo. E isso eu achei que ia sumir e não sumiu até hoje. Então pode ser que eu tenha que conviver com isso também o resto da vida, mas tá tudo bem. Não há arrependimento, gente, nenhum, zero. Né? Tanto que se eu soubesse que eu teria essas sequelas, vamos dizer assim, né? Depois da cirurgia, que eu não sentiria parte da minha cabeça, que eu perderia a sensibilidade do meu lado inferior esquerdo, que o meu queixo aqui ficaria com uma região dormente, e que eu tocasse partes da minha testa e eu sentiria em outras, eu faria do mesmo jeito o procedimento, assim. Eu não titubearia nem por um segundo. Eu faria do mesmo jeito. Foram 5 procedimentos que eu fiz que mudaram completamente a minha vida. Porque a Alessandra sempre existiu, desde a infância dessa pessoa. E foi uma essência que cresceu e se desenvolveu e se construiu de forma muito forte. Mas era uma essência bruta. E no momento em que o Alexandre, que era a pessoa através da qual essa essência também se expressava, a partir do momento que ele, junto dela, reuniram a coragem suficiente para expressá-la ao mundo, para dizer eu estou aqui. A partir desse momento, iniciou-se um empenho, um esforço para se construir toda uma expressividade, uma voz, um gesto, um caminhar. E a Alessandra não se identificava com o gênero de rosto que esse corpo tinha. Então, essa mudança foi não só significativa, mas foi vital para a saúde emocional e para a saúde psicológica da Alessandra, né? De mim. Então é isso. Espero ter elucidado algumas dúvidas, né? E ajudado algumas pessoas com relação à recuperação e possíveis sequelas da feminização facial. Lembrando que isso aconteceu comigo. Tem outras mulheres trans que fizeram esses procedimentos, até mesmo esses 5 procedimentos, e não tiveram nenhuma perda de sensibilidade. Então isso depende de pessoa para pessoa. Cada corpo recupera-se de uma forma. Vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda muito a gente a alcançar pessoas que precisam dessa informação, precisam dessa força, desse apoio, e ajuda também a aumentar a comunidade ao redor desse tema, que é a transgeneridade. Lembrem-se, viva a sua vida agora, pois ela é curta e é uma só. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!